As férias estão chegando, as viagens, e nem tudo é festa. Infelizmente, acontecem alguns acidentes e o médico oftalmologista, Dr. Daniel Kamlot, está aqui para nos ensinar como lidar com eles. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Salatiel. Doutor, estão se aproximando as férias e nesse período, né, férias, festas de final de ano, acontecem alguns imprevistos e nós vamos falar hoje sobre alguns aqui que são comuns e como lidar com eles. Vamos pensar agora no lazer. Jogo de futebol, muitas vezes na areia, a bola acertou o olho. Bom, a dor é insuportável, mas o que é que faz? Se essa dor logo passa, segue o jogo, precisa procurar um médico, qual a primeira medida? Então, quando acontece esse trauma contuso com bola, o que acontece? Existe uma reação inflamatória no olho, em muitos casos, e essa reação inflamatória pode até aumentar a pressão do olho ali momentaneamente, causando uma hipertensão ocular, e a gente deve abaixar essa pressão naquele momento com colírios que forem necessários, mas também acontece um acometimento, em muitos casos, da retina. Quando existe esse movimento do trauma, a retina pode sofrer um movimento e o gel que está preso nela, o vítreo, pode desprender, causando uma rotura, um buraco na periferia e até mesmo descolando a retina. Então, por isso, todo paciente que tomou essa bolada deve passar com o oftalmologista, fazer o exame, medir a pressão e até dilatar o olho para aferir, fazer o fundo de olho e avaliar como está a retina, para evitar complicações maiores. Agora nós estamos falando de viagens, férias, nem sempre a pessoa tem acesso ao seu oftalmologista. Porque o oftalmo é uma coisa muito particular. Tem como fazer uma teleconsulta, uma videochamada com o médico? Claro, se a pessoa não está sentindo dor, desconforto, só para relatar o que aconteceu e o médico orientar, em caso de uma emergência, ele realmente tem que ir ao pronto-socorro. Dá para orientar o paciente online? Acho que como você falou, a teleconsulta seria mais para orientações, porque a parte oftalmológica, o olho é um órgão muito pequeno que a gente, em muitos casos, só consegue ver com a lâmpada de fenda. A retina, então, a gente precisa dilatar, colocar lentes, iluminações especiais para poder avaliar, senão todas essas complicações, lesões podem passar batidas e quando o paciente for procurar, já existe alguma complicação, uma sequela que a gente não consegue reverter. Então, eu diria que a teleconsulta seria para uma orientação, mas a consulta ali presencial é bem importante com o oftalmologista. É igual o clínico vai avaliar, vai ver algo ali mais um macroscópico, mas avaliar a lesão mesmo, se houve lesão e quanto de lesão que tem e qual o tratamento deve ser feito corretamente, seria com o oftalmologista. Então, um pronto-socorro oftalmológico é mais indicado nesses casos. Doutor, falamos aqui do futebol, muitas vezes acontece numa quadra, na areia, areia nos olhos. O que fazer? Sim, muitos pacientes vão para a praia, vão jogar, como você falou, vôlei na praia, jogar beach tênis na areia, e tudo isso a areia pode entrar no olho. Em muitos casos a areia entra no olho, como você perguntou, o que fazer? O que a gente fala é lavar com água corrente o máximo que der. Só que em muitos casos o que acontece? A areia entra no taço da pálpebra, ela entra aqui dentro, e se você não vira o taço e não tira esse corpo estranho, no que você vai piscando, ela vai arranhando a córnea. Então, em muitos casos, você lavou, não houve melhora, é importante passar com o oftalmologista para avaliar, reverter a pálpebra, olhar o taço, corar a córnea com a fluorescina, que é um colíriozinho amarelo, para saber se a córnea está arranhada ou não. Ver se é necessário fazer um tampão com um produto, um medicamento para ajudar a regenerar a córnea com antibiótico. Então, em muitos casos, você consegue lavar, mas se você viu, lavou, ainda tem a sensação, não melhorou, é importante também passar com o oftalmologista para saber se existe um corpo estranho escondido no olho e até é uma porta de entrada para a bactéria. Então, às vezes, um corpo estranho no olho pode ser uma porta de entrada para uma úlcera de córnea causada por uma bactéria e isso pode ser grave. Então, é importante, sim, passar com o oftalmologista e fazer uma avaliação mais minuciosa com a aparelhagem adequada. Daniel, agora, sobre o pronto-socorro oftalmológico, é acessível em qualquer lugar do Brasil? Porque o clínico geral
é bem mais fácil. Agora, a oftalmologia é algo mais especializado. Geralmente tem. Sim, existe, tanto pelo SUS como no particular, convênio, mas não é uma realidade tão fácil igual um pronto-socorro de clínica. Mas o paciente procurando, aí, alguns não são de porta aberta, né? Mas existem, é possível achar, mas se não for possível, pelo menos tentar, como você falou, uma informação, uma ajuda na teleconsulta, o pronto-socorro de clínica, mas nesse caso não vai conseguir avaliar minuciosamente o olho em si, não tem os aparelhagens adequados. Então, o ideal sim é procurar um pronto-socorro oftalmológico, por mais que não seja tão fácil e não seja uma quantidade tão grande como o pronto-socorro de clínica médica. Doutor, outros acidentes comuns nas festas, principalmente as de final de ano, são com fogos de artifícios, a própria rolha, né, da champanhe, que às vezes acerta o olho e que causa é, uma dor, né, e pode causar também uma lesão. Sim, como a gente falou, a rolha de champanhe vai seguir a mesma ideia da bolada. Então, é um trauma contuso que a gente deve avaliar se existiu alguma inflamação ocular, aferir a pressão intraocular, dilatar, fazer o fundo de olho para ver se existiu alguma lesão na retina. E o fogo de artifício é aquilo, existe uma queimadura ocular. Se o fogo estourar mesmo no olho, pode ter uma queimadura tanto da pálpebra, então a gente tem que avaliar também se queimou o olho, a córnea, se houve alguma perfuração ocular. Então, o que a gente fala? É importante passar com o oftalmologista naquele momento, procurar um pronto-socorro oftalmológico para avaliar minuciosamente. Claro, na hora que aconteceu, tentar lavar, tudo como a gente falou, mas existem outros detalhes ali que podem passar escondidos, despercebidos, que é importante sim passar com o oftalmologista para uma melhor avaliação. Agora vamos pensar na garotada e nas travessuras. Isso, claro, que não acontece só com crianças, que são a manipulação ali de algum produto químico ou até mesmo o perfume, o desodorante, que às vezes cai nos olhos. Até o protetor solar, isso aí já é bem normal acontecer. E arde bastante, causa, né, uma vermelhidão, desconforto. O que fazer nesses casos? Sim, como você falou, até com fruto solar, nessa época do verão, na praia, pode acontecer que você está suado, brincando, foi na água, escorreu no olho. Então, nesse momento, de novo, a gente indica lavar insistentemente com água corrente para tirar o excesso daquele produto dos olhos, tá? Isso é o mais importante. Mas existem, às vezes, alguns casos mais graves, com queimadura alcalina, ácida, em que pode queimar a córnea, que deve ser feito um tratamento mais cuidadoso, em muitos casos muito maior, muito mais prolongado, mas o que a gente indica é isso, lavar muito com água corrente, procurar o pronto-socorro oftalmológico para saber se existiu alguma sequela, se existiu alguma queimadura química na córnea, alguma ceratite, e até mesmo uma lesão mais grave, que deve ser feita alguma cirurgia, ou então usar alguma pomada, algum antibiótico e fazer um tampão, ou usar uma lente de contato terapêutica, então tudo vai depender do tipo de queimadura que aconteceu. Mas naquele primeiro momento, lavar com água corrente e procurar um pronto-socorro oftalmológico também, novamente, Agora, aí, essa. falando em água, doutor, a água da piscina com cloro, a água do mar, também pode causar alguma irritação. Sim, a água do mar tem a parte salina, a água da piscina tem o cloro, e até comentando sobre lente de contato, a lente de contato, os produtos ali não conseguem, às vezes, matar a cantameba, protozoário que o cloro não consegue matar ali na piscina. Então, quem usa lente de contato tem ali uma porta de entrada para esse protozoário, a cantameba, pode existir uma úlcera causada por a cantameba ou até mesmo aquele paciente que usa ali na praia, a lente de contato, a areia entra dentro da lente, ela começa a arranhar, e essa areiazinha que está ali arranhando pode ser também uma porta de entrada a uma úlcera bacteriana. Então, é importante sempre, dentro do possível, sentiu que caiu um corpo estranho, teve algum problema, o olho começou a ficar vermelho, irritado, sentiu dor, tira a lente de contato, procura o seu médico oftalmologista para avaliar se existe alguma lesão, algum corpo estranho, ou até mesmo alguma úlcera causada por bactéria, protozoário nesse momento. Para finalizar, vamos falar da automedicação. É claro que não é recomendável, mas as pessoas acabam insistindo.
E nesse caso também é muito comum o uso de colírio. O colírio ele precisa ter uma prescrição ou tem aquele que é livre, o farmacêutico pode vender e todo mundo pode usar? Isso é perigoso porque alguns colírios são usados, alguns lubrificantes, ou até mesmo aqueles vasoconstritores que deixam o olho branco, mas isso vai falsear o problema. Então, às vezes, eu coloquei aquele colírio e amenizou a vermelhidão, só que o problema está ali. Às vezes tem uma úlcera de córnea, que a bactéria está ali cada vez mais entrando na córnea, podendo até perfurar o olho, você está falseando. Então, um colírio de corticoide, que tem os efeitos colaterais de aumentar a pressão intraocular, causar catarata e a longo prazo é perigoso, até mesmo algumas infecções por bactérias, se você não usa um antibiótico ali junto, o corticoide pode até piorar aquela cicatrização. Então, tudo deve ser avaliado, deve ser receitado pelo oftalmologista para evitar complicações por esse mau uso de colírios que, na verdade, não devem ser usados, são contraindicados em alguns momentos e são utilizados de uma forma indiscriminada que aumentaria a sequela e as complicações oculares nesse momento. Doutor Daniel, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Até lá você pode conversar conosco através das redes sociais e não esqueça de se inscrever também no nosso canal no YouTube para acompanhar todos os programas que estão lá disponíveis para você ver a qualquer momento. Nos encontramos lá.